Já passamos aí da metade do projeto. Agora a gente vai criar, né, a estrutura, tanto o HTML quanto o CSS, dessa seção aqui, a seção depoimento. Essa seção é bem simples, né? Ela tem uma imagem e tem um parágrafo aqui, um texto, né? E sem dúvida essa é uma das seções mais simples aí de implementar. Então eu já exportei essa imagem aqui. Então o primeiro passo seria exportar, né? Eu já exportei, está lá na minha pasta imagens lá. Eu vou aproveitar que eu já estou no Vocode, vou copiar esse texto aqui. Copiar, vou colar aqui no meu HTML. Então vou usar aqui, colocar aqui na seção depoimento, né? Então o primeiro passo é colocar uma imagem. A imagem está na minha pasta images aqui. E eu dei o nome da imagem de depoimento.png. Vou tirar esse alt aqui. E colocar um parágrafo com aquele texto que eu copiei lá do Vocode. Então basicamente a estrutura é essa aqui. Eu tenho aqui no nome da Cláudia Santos, esse nome fictício aqui, eu sei que ele está em negrito. Então vou aproveitar e colocar um strong aqui. Depois eu formato esse negrito aqui, que é esse nome aqui, tá vendo? Eu vou aproveitar e olhar já a cor aqui, essa cor de fundo. Copio esse código e já vou alterar o CSS. Vou acessar aqui o arquivo estilo.css. E aqui debaixo da seção conheça, né? Eu vou dar uns espaçamentos aqui. Section, depoimento. E vou colocar o background color com aquele código ali. Então já está aqui já. Eu vi também que tem uma borda aqui. Eu vou pegar a cor dessa borda também. Então deixa eu aumentar, colocar um zoom maior aqui. Peguei essa cor aqui e vou colar. Então vai ser um border top. Eu acho que tem 4 pixels mais ou menos. É uma borda sólida que tem esse código de cor aqui. Perceba que a disposição dos elementos nessa seção aqui, depoimento, continua seguindo aquele padrão que eu defini lá no container. Então lá no meu CSS, eu defini aqui o container, que ele tem um display flex, e todas as minhas seções que tem esse container dentro, depoimento, por exemplo, tem um container dentro, vão seguir esse mesmo padrão. Nesse caso aqui, eu não quero que siga esse padrão, então essa seção aqui, essa seção depoimento, vai ser um pouco diferente. Então nesse caso aqui eu vou sobrescrever aquele comportamento, então usando aquele mesmo esquema lá que eu te passei no vídeo anterior sobre efeito cascata, né, do CSS, eu vou fazer isso aqui também. Então eu quero que todas as divs que tenham a classe container, elas se comportem realmente daquela forma, como flex, né? Só que essa seção aqui específica eu quero que se comporte um pouco diferente. Então para sobrescrever isso, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui o CSS. E aqui eu vou pegar a seção depoimento também, né? Só que eu vou alterar o que? A div que tem a classe container. E aqui eu vou mudar. Então se aqui eu tenho display flex e por padrão, né, o display flex ele tem o flex direction como row, ou seja, linha, né? Então eu vou mudar esse flex direction para coluna. Então se eu vier aqui embaixo, você vai entender melhor. Então eu posso colocar aqui o flex direction como coluna. Veja que mudou, né? Aqui aumentou o tamanho da imagem aqui, mas isso aqui eu vou consertar. Mas se eu mudar aqui esse flexion direction para row, que seria linha, né? Que é o valor padrão. Sendo o valor padrão, ele vai se comportar da mesma forma com esse flex direction row aqui ou sem ele. Então tá vendo? Se comporta dessa forma e se eu tirar, como ele é padrão, ele já vai ser considerado. Beleza? Então essa é uma mudança em relação a todas as outras seções. Então a gente vai mudar o Flex Direction aqui para coluna. Basicamente é isso. E para evitar que essa imagem fique nessa largura aqui, eu preciso definir o tamanho da imagem. Então eu posso pegar aqui, eu tenho a pasta imagens aqui, depoimento. Eu vou definir a minha imagem lá por 150 por 150 pixels, por exemplo. Então eu posso voltar aqui no CSS. Colocar aqui
e vou definir aqui a imagem que está dentro do section depoimento. E aqui eu vou colocar largura e altura como 150. Então eu coloco aqui largura, altura, e tá beleza aqui. Veja que agora está se comportando da forma que eu quero, né? Então eu não quero esse texto do lado dessa imagem. Eu quero a imagem por cima do texto. Então tá dessa forma. Só que agora eu preciso que esses elementos fiquem alinhados ao centro aqui. E para isso eu posso usar uma outra propriedade aqui que funciona muito bem com o Flex, né? Que se chama Align Items. Então posso falar que todos os itens que estão dentro desse container aqui estão na direção coluna, né? Ou seja, de cima para baixo, e estão centralizados, alinhados ao centro. Agora eu vou mudar essa fonte aqui, deixa eu olhar no meu Avocode qual que é o tamanho dessa fonte, né? Então é uma Lato 24 pixels, deixa eu mudar aqui. Então deixa eu copiar aqui e eu vou alterar o parágrafo, que é a tag P. Ops. Então, font size de 24 pixels. Aproveitando que eu estou no parágrafo, eu vou diminuir o tamanho aqui. Então, veja que ele está ocupando, né, todo o container aqui. Então, eu vou colocar uma largura, vou colocar em percentual, 80%. Vamos ver. Acho que está legal. E eu vou quebrar essa linha aqui. Veja que Cláudia Santos, diferente daqui do Avocode, né? Que está aqui embaixo. Então eu quero fazer o mesmo aqui. Eu quero colocar Cláudia Santos embaixo aqui. Basta eu colocar um BR lá no meu HTML. Então eu vou colocar aqui uma quebra de linha com essa tag BR. Eu preciso alinhar o texto de dentro do parágrafo. Então para isso basta eu acessar o CSS aqui. Text Align Center. E veja que agora no container, né, eu preciso colocar um padding, porque está muito colado. Tá vendo os elementos aqui? Está muito colado em relação às bordas aqui. Então eu posso colocar um padding aqui. Então no caso eu vou colocar no container. Padding 70. Aqui parece estar um pouco maior, porque aqui eu tenho um espaçamento aqui, uma margem, eu acho. Então eu vou colocar um padding bottom aqui. Vamos colocar um pouco menor. Acho que agora tá legal. Vamos diminuir aqui. Vamos comparar com a Avocode. Eu acho que tá legal. Tá, beleza. A gente pode considerar que tá concluída essa seção também.